Olá a todos. Na aula de hoje nós veremos quais são os tipos de configuração para a utilização do diodo Zener até o retificador, até o retificador de onda completa. Bem, até retificadores. Bem, o primeiro tipo de configuração para a utilização do diodo Zener é chamado fonte fixa e carga fixa. Então é o primeiro tipo de configuração e utilização do diodo Zener, onde nós vamos ter, o desenho característico igual a este que estou fazendo aqui. Na primeira configuração temos esta situação. A fonte de tensão é fixa em um único valor e a carga é fixa, também um único valor. O segundo tipo de configuração que a gente estuda na sequência, é chamado fonte fixa, que vamos estudar na sequência, é chamado de fonte fixa e carga variável. Então temos aqui o Zener. E temos aqui uma carga variável. Esse é o segundo tipo de configuração. Fonte fixa e carga variável. É o segundo tipo. O terceiro tipo, ele é chamado configuração na qual nós teremos uma fonte variável e uma carga fixa. Esse vai ser o nosso terceiro tipo de configuração. Carga variável, fonte variável e carga fixa. E o quarto tipo, o mais abrangente, é o quarto tipo de configuração para a utilização do diodo Zener. Nós veremos na sequência. É o de fonte de tensão variável e carga variável. Então, nós vamos estudar sequencialmente todos esses tipos de configurações de circuitos para a utilização do diodo Zener, ok? E claro, o importante, o intuito primordial desse trabalho, é determinar sempre o resistor série aqui, para que esse resistor série controle a corrente sobre o diodo Zener, para que esse não queime e nem saia da região de operação, tá certo? Então nós iremos estudar essas 4 configurações para a utilização do diodo Zener, tá certo? Bem, na aula de hoje nós vamos começar com a primeira configuração. A primeira configuração é chamada fonte de tensão fixa, fonte de tensão fixa. Eu vou escrever já
papel maior aqui, né? Então é fonte de tensão fixa e carga fixa. Então iremos trabalhar com o primeiro tipo de configuração para o diodo Zener. Então o que vamos ter aqui? Vamos ter uma fonte de tensão fixa, conforme eu desenho aqui. Vamos ter o resistor série, o resistor que nós temos que determinar, que dimensionar. Temos aqui o diodo Zener. E temos aqui uma carga fixa. Então, vou colocar aí uma carga fixa. Então esse é o primeiro circuito, é a primeira configuração de um circuito mais elaborado, dentre outros, né? Que nós vamos estudar para conhecer melhor os detalhes da configuração com o diodo Zener. Então nesse circuito aqui, que nós vamos fazer uso para o estudo, né, dos detalhes, para conhecermos melhor esse circuito, né, e essa configuração de fonte de tensão fixa e carga fixa, vamos colocar alguns valores, né? Então nesse exemplo aí, nós vamos trabalhar com o diodo Zener de 5,6 volts. Então esse diodo Zener aqui, ele vai regular a tensão aqui num valor de 5,6 volts. Aqui. Então sobre a carga que está paralela com o diodo, também vai cair sobre essa carga uma tensão de 5,6 volts. Ok? Essa carga é fixa. O valor dela, vamos colocar para essa carga aí um valor de 100 ohm. 100 ohm. Então essa carga é fixa aqui. O diodo Zener, conforme podemos ver aqui, né? Ele vai ter algumas características aí. Esse diodo Zener aqui mostrado, ele vai ter uma corrente de I Zener máxima de de 100 miliamperes. Então o I Z máximo desse diodo aqui, né? Corrente de Zener máximo é 100 miliamperes. Esse diodo também vai ter um IZ mínimo de 10 miliamperes. Então o IZ máximo é 100, o IZ mínimo é 10 miliamperes. Então I Zener mínimo 10 miliamperes. Vamos colocar para essa fonte aqui um valor, né, de fonte de 20 volts. Então esta fonte tem um valor fixo de 20 volts, tá certo? Então vamos estudar a configuração desse sistema, né, para a instalação, para o dimensionamento deste que é chamado o resistor série. Esse resistor aqui, ele comanda as correntes sobre o Zener
para que o Zener não tenha valores acima de Z máximo e venha se queimar, e nem tenha valores abaixo de Z mínimo e deixe de regular. Então esse resistor aqui, resistor série, ele vai haver um cálculo elaborado para o seu dimensionamento, para que nós possamos ter um circuito com as melhores características possíveis. Então vamos lá para isso. Bem, inicialmente, né, o que se deve fazer? Vamos escrever aqui o gráfico do diodo Zener aqui, né? Então eu vou colocar aqui o gráfico de Zener, né, com as seguintes características. Aqui temos o primeiro quadrante nesse gráfico de Zener. O que podemos pensar sobre esse primeiro quadrante? É onde o diodo atua como retificador. Então aqui é a curva característica para a retificação, lembrando, né, que a constituição do diodo Zener não é boa para esse processo de retificação. O diodo Zener, ele atua na sua região reversa, né, na polarização reversa. Então o diodo Zener, ele trabalha geralmente com o seu terceiro quadrante, tá certo? Onde temos lá o Zener trabalhando na sua região reversa. Então temos aqui mostrado a curva característica de Zener. Vamos trabalhar nos valores crescentes negativos que vão aumentando daqui para cá, né? Esse Zener, né, esse diodo Zener, ele vai ter o que? Alguns pontos característicos. Ele vai ter, conforme podemos ver aqui, ó, nesse valor fornecido, Zener mínimo. Então no gráfico de Zener temos o ponto mínimo que o diodo começa a regular a tensão. Então corrente de Zener mínimo é igual 10 miliamperes. 10 miliamperes. E temos o IZ máximo, corrente máxima de operação do diodo Zener. Este IZ máximo aqui é de 100 miliamperes. Então, aqui temos, neste ponto do gráfico de Zener, o IZ máximo, que vale 100 miliamperes. Então, né, vamos lembrar alguns detalhes, né? Esse diodo Zener, ele regula a tensão em 5,6 volts. Então, neste ponto aqui, temos a tensão de regulação de 5,6 volts. Ele vai regular a tensão entre esses pontos, de mínimo e de máximo. A corrente sobe negativamente para cá, né? Então, conforme estivermos nesta região, o diodo Zener vai estar regulando a tensão em 5,6 volts. A fonte que estamos trabalhando é uma fonte de 20 volts. Então vamos colocar lá o valor aqui de 20 volts, que é o valor da fonte de tensão fixa. Bem, o que devemos nos lembrar, né? As retas de carga. Então, conforme estivermos com as retas de carga sobre estas regiões, né, nós estaremos dentro de uma região de operação do dispositivo. Então vamos lá, eu vou traçar a reta de carga sobre IZ mínimo. Então, traçando-se a reta de carga sobre IZ mínimo, nós vamos ter isso.
esta é a reta de carga sobre o ponto Z mínimo. O que representa esta reta de carga aqui? Nós não poderemos ter valores de corrente menores do que 10 mA, senão o diodo Zener deixa de regular. Esse valor de 10 mA é o valor mínimo de corrente para que o diodo Zener esteja regulando a tensão em 5,6 volts. Agora eu vou pensar nesse lado máximo. Em Z máximo, nós temos uma outra situação, né? Se a corrente passar de 100 mA, conforme podemos ver no gráfico, o diodo Zener irá queimar, né? Vamos queimar aí o dispositivo e não é esta a nossa visão aqui para o trabalho. Nós não queremos queimar o dispositivo, ok? Então iremos trabalhar, né, para que fiquemos com a reta de carga nesta região, fazendo o trabalho com os resistores, né? Então a reta de carga pode ir no mínimo aqui e no máximo aqui. Então nós controlamos, né? Como é uma fonte fixa, é como se nós prendêssemos um lado da reta de carga, que é o lado da fonte, e aqui pela atuação dos resistores mudássemos a reta de carga de um ponto ao outro de acordo com os resistores que são colocados aí para fazer esse controle, tá certo? Então fixo o valor da fonte e faço a reta de carga se movimentar no circuito de acordo